Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está assistindo a mais um vídeo aqui no canal. Queria saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Aqui não é um canal gospel, não é um canal religioso, quer dizer, né? Não é um canal religioso, mas aqui nós falamos de Jesus e da Bíblia. O tema de hoje é um tema bem polêmico, que eu queria dividir com vocês o meu conhecimento a respeito desse tema. E queria dizer que seja bem-vindos ao Refletir e Produzir. Bora refletir para produzir? Bom, o texto básico que a gente vai usar hoje é Gênesis e Ruth. Porém, a gente vai usar outros, mas os textos bases são esses dois, certo? Bom, o Gênesis a gente vai falar especificamente aqui, né, no versículo 26, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar. E o tema é o quê? Pra que serve o homem? Pra que serve? Pra que Deus criou essa criatura? Pra que serve? Bom, no âmbito geral, pra que serve o homem no mundo? Pra que serve o homem ali, num matrimônio? Bom, desculpa que eu ainda estou gripada, mas bora lá. Aqui no versículo 24, diz assim: E disse Deus, produza a terra alma vivente. Deus disse para a terra: terra, produza alma vivente, conforme a sua espécie, gado e répteis, e feras da terra, conforme a sua espécie. E assim foi. Então Deus ordenou que a terra produzisse, a terra foi lá e produziu. E fez Deus as feras da terra conforme a sua espécie e gado conforme a sua espécie. Certo? Eu não vou continuar lendo, não, vou pular para o 26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar. Primeira serventia do homem: dominar sobre as criaturas que Deus criou. Quem são esses? Façamos. Quem é esse nós? Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Quem é esse nossa? Esse nosso é o Pai, Filho e Espírito Santo. Jesus, Deus e Espírito Santo, né? Deus, Jesus e Espírito Santo. Então, eles três fizeram o homem à imagem e semelhança. O homem, quando foi criado, ele não sabia diferenciar o bem do mal. Foi depois que ele comeu da árvore que ele começou a ver que ele estava nu, que ele começou a diferenciar o bem do mal. Mas antes disso, ele não conseguia discernir. Aí Jesus fala: agora o homem passou a ser igual a nós. Igual o quê? Nesse quesito de saber a diferença do bem e do mal. Que o homem não sabia. Tava lá no paraíso, tranquilo, bonitinho. Tudo de boa, já chama paraíso, certo? Aí, a gente vai ler agora. Vamos continuar no 26. Começar aqui no 26 de novo. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Então, primeira função do homem é dominar. Dominar o quê? Dominar sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra. Até sobre a terra ele tinha o domínio. Deus deu para ele esse domínio sobre as aves, sobre a terra, sobre tudo que tinha no paraíso, certo? Então, a primeira função do homem é dominar, né? E aí, depois a gente vai ver o 27. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. A gente vai ver aqui agora o versículo 15. Vamos lá pro 15, mas do capítulo 2. O 15... só um momentinho que eu não coloquei aqui. Voltando, Gênesis 2,
Versículo 15, estou com um cenário um pouquinho diferente dos anteriores, porque o celular deu memória cheia. Então a gente tá fazendo uma gambiarra aqui. Tem essa lâmpada aí que eu não sei se está atrapalhando, mas eu acho que não. Era para ficar mais claro ainda, mas não deu certo, mas tudo bem. Então vamos aqui, versículo 15. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden. Então Deus fez o homem, ele pôs no jardim do Éden para lavrar e o guardar. Lavrar é o quê? Cuidar, né? Pra que você limpa? Para cuidar, para ficar bonito, para ficar organizado, para ficar cuidado. Lavrar é limpar, é cuidar, né? Você vai lavrar, você vai o quê? Limpar, vai zelar ali. Então, qual é o papel do homem? Dominar, cuidar e zelar. Então, o papel dele é dominar sobre os animais, cuidar e guardar, né? Desculpa. E aí, aqui, no versículo 18, a gente vai ver assim, ó. E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora idônea. Então, a primeira função da mulher é ela ser ajudadora idônea. Então, aqui a gente já tem uma boa função, uma boa ideia da função do homem. E agora começamos a ter uma ideia da função da mulher. No 19 diz, havendo, pois, o Senhor Deus formado a terra, da terra todo animal do campo e toda ave dos céus, os trouxe a Adão, para este ver como lhe chamaria. Então, ó, além da função de ser dominador, cuidador e guardador, ele também teve a função de nomear, né, os animais do campo e toda ave dos céus, os trouxe a Adão para este ver como lhe chamaria. Então, ó, todos os animais. E tudo que Adão chamou a toda alma vivente, isto foi o seu nome. Agora no 20. E Adão pôs os nomes a todo gado e às aves dos céus e a todo animal do campo, mas para o homem não se achava ajudadora idônea. Lógico, né, gente? Tipo, o único homem ali, o restante tudo animal, não tinha como fazer um casamento dali, né? Tinha que fazer uma mulher. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. Então o que Deus fez? Bom, ele precisa de uma mulher, vou fazer uma mulher, porque aqui não tem mulher para ele, né? Por quê? Porque era tudo animal, ele era o único homem. Aí Deus foi, tacou-lhe um sono, tirou a costela dele, colocou carne no lugar, fechou e estava feito a mulher, né? Estava feito não, da costela que Deus foi lá e fez a mulher. Agora no 27. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou a mulher e trouxe-a a Adão. Então Deus foi lá e fez e trouxe a Adão. Isso foi bom também porque não daria incompatibilidade de genes, né? DNA e tudo mais. E disse no 23 agora, e disse Adão, esta é agora osso dos meus ossos, carne da minha carne, esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Portanto, 24, portanto deixará o homem seu pai e sua mãe, e apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma só carne. 25, e ambos estavam nus, o homem e sua mulher, e não se envergonhavam. Tipo, eles não se envergonhavam, não tinham essa noção que a gente tem hoje em dia, certo? Bom, agora a gente vai passar, eu tive que dar um corte aí, um pause. Agora a gente vai passar para o livro de Ruth. Eu vou fazer bem resumido para não ficar grande, porque senão vai ficar muito grande esse vídeo. Apesar de já ter 9 minutos, mas tem 9 minutos porque eu tô pausando, senão ia ter bem mais. Até eu procurar tudo aqui. Aqui, vou ler rapidinho essa primeira parte do 1 ao 5, tá? No período de dificuldades
O oitavo livro da Bíblia, né, relata a história de Ruth, como ela se tornou uma ancestral de Davi. Deixa eu ver aqui, que eu acho que eu não cliquei aqui. Isso. Eu vou por aqui, mas eu vou... Deixa eu desligar a internet. Vou por aqui, mas eu vou ler aqui na minha Bíblia, tá, gente? Porque tá muito longe pra mim. Não sei se tá igual. Deixa eu ver. Sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra. Por isso, o homem de Belém de Judá... Deixa eu ler aqui melhor. Um homem de Belém de Judá saiu para peregrinar nos campos de Moabe, ele, sua mulher e seus 2 filhos. Então a família começa completa, né? O homem, como é que é o nome dele? Elimeleque, seus 2 filhos e sua mulher, certo? E era o nome deste homem Elimeleque e o de sua mulher Noemi. E os seus 2 filhos Malom, Quilion, Efrateus de Belém. Eles eram Efrateus de Belém, de Judá. E chegaram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi. Então pronto. Aqui já acontece, assim que eles mudaram para lá, demora um tempo, Elimeleque morre. Aí fica Noemi, seus 2 filhos, certo? E ficou ela com seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas. Aí o pai deles morre, eles vão e tomam para eles mulheres moabitas, que não era costume da época, porque eram, que nem hoje, cristão não casar com não cristão. Os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma órfã e da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada. Outro papel, amparar. Aqui a gente vê outro papel do homem, bem aqui, amparar. Queria ter como aumentar essa letra, mas não vai dar. Mas tá dando pra entender, né? O outro papel do homem é amparar a mulher e a família. Desamparada com seus 2 filhos. Não. Desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Esse amparo acabou quando o marido dela morreu? Diminuiu, mas acabar não acabou. Por quê? Porque ela ainda tinha 2 filhos homens, certo? E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Aí agora os 2 filhos morreram, ela ficou desamparada, porque o homem não tem esse papel, essa função de amparar. A mulher não tem esse papel, essa função de amparar, não como o homem. Ela pode ali dar um conselho e tudo mais, mas não vai surgir o mesmo efeito, o mesmo respeito que um homem, certo? Eu vi uma mulher falando, vou sair bem do assunto, né? Mas ela era um casal de mulher. Uma delas, sai do assunto, mas tá dentro do assunto, certo? Uma delas tinha saído pra ir no... Ai, meu Deus, como é que é o nome? Na padaria. Deu branco aqui. Tinha saído pra ir na padaria. E aí um cara já tava avisando ela, lógico, né? Pegou ela e estrupou. Por quê? Viu? Elas moram ali, 2 mulheres, acha que tá... homem não... Né? É difícil achar um que respeita. E aí, esse desrespeitou ela, achou que, né, poderia fazer, que era objeto, achou que era objeto, e que poderia fazer o que bem quisesse, porque ela não tinha um amparador, né, um cuidador, um guarda, um dominador, né, não que, sem esse negócio de machismo e nada, mas um homem numa casa
impõe respeito, os vizinhos respeitam mais, impõe respeito, sabe? Isso a gente vê, só que isso não é divulgado, porque não é do interesse. Minha mãe fala assim, ó, um homem pode ser um caco, pode estar ali um caco de velho, mas um homem na casa impõe respeito. Então, isso é pra gente ver, a gente tá desvalorizando muito a criação de Deus, sabe? E eu falo, já falei no outro vídeo, Deus tem uma taça da ira e tem uma taça própria pro mundo. Também acredito que é uma para cada país, mas quando essa taça se enche e transborda, ele se levanta e fala, agora eu vou agir, agora eu vou despejar a minha ira. Dizem que aquela crucificação, a crucificação de Jesus, perdão, Jesus, a crucificação de Jesus foi a taça da ira de Deus, com que ele estava irado com o pecado, então ali ele tinha que despejar, né, de algo. E se ele despejasse no ser humano, o ser humano morreria e não teria mais chance, porque não aguentaria tanta ira. E já o filho dele aguentaria, porque ele era puro, limpo e aguentou, né? Tanto é que ele ressuscitou e para a glória de Deus estamos salvos. Bom, então aqui a gente parou no 6, certo? Então se levantou ela com suas noras e voltou dos campos de Moabe. Portanto, na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Acho que eu não vou ler tudo não, porque vai ficar muito grande. O 8. Deixa eu subir aqui. 8. Disse Noemi às suas noras, ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usaste com os falecidos e comigo. E aí ela foi, a gente sabe da história, que Esther não quis voltar, a outra foi e aceitou voltar. Aí a gente vai ler agora o capítulo 2, vamos colocar aqui, tem que ligar a internet, deixa eu pôr o pause. Essa história é bem conhecida, tem filmes, os filmes antigos são os melhores, tá, gente? Os mais atuais são nojentos, asquerosos. Eu não consegui assistir, mas só pra falar que, tipo, essa história é conhecida, todo mundo conhece, então eu não vou detalhar muito não, porque já tá 17 minutos e aí vai ficar muito grande o vídeo. E aqui no versículo 2, tá assim: e tinha Noemi um parente de seu marido, homem valente e poderoso da família de Elimeleque, e era o seu nome Boaz. A gente vai ver aqui no versículo 20, bora descer aqui. Deixa eu pôr pausa aqui porque o ventilador desligou, ver o que aconteceu. Aqui no 20 tá assim. Vou ler aqui na minha Bíblia. Então Noemi disse à sua nora, bendito seja ele do Senhor. Que ainda, participação especial. Então Noemi disse à sua nora, bendita seja ele do Senhor, que ainda não tem deixado a sua benevolência nem para com os vivos. Quem? Deus não tinha deixado a benevolência dele nem para com os vivos, nem para com os mortos. Olha, Deus cuida, aqui a gente aprende que Deus cuida até dos mortos, até do nome dos mortos. Disse-lhe mais, Noemi, este é nosso parente chegado e dentre os nossos remidores. O homem também é remidor, né? Então, a gente vai ler agora o versículo, capítulo 4. Vou dar um pause para colocar aqui na internet. Voltando. Então, Boaz era um dos remidores dela, né? E aí, aqui, eu vou ler na minha Bíblia, porque pra mim tá melhor, mas eu acho que é a mesma versão. No 4, tá? Capítulo 4.
E Boaz subiu à porta e assentou-se ali, e eis que o remidor de que Boaz tinha falado ia passando, e disse-lhe: ó fulano, vem cá, assenta-te aqui. E desviou-se para ali e assentou. Ele foi conversar com outro remidor, que era parente de Elimeleque também, para falar: se você não quiser redimir ela, eu vou redimir. Mas assim, o assunto não foi logo assim, redimir. Vamos ver aqui, Então tomou 10 homens, testemunha, pegou testemunha. Então tomou 10 homens dos anciões da cidade e disse: assentai-vos aqui. E assentaram-se. Então disse ao remidor: aquela parte da terra que foi de Elimeleque, nosso irmão Noemi, que tornou a terra dos moabitas, está vendendo. E eu resolvi informar-te isso e dizer-te: comprar diante dos habitantes e diante dos anciões do meu povo, se a hás de redimir, redime-a. E se não a houveres de redimir, declara para mim, né? Na minha Bíblia está declara-mo. Aqui também deve ter. Aí também deve ter, para que eu saiba, pois outro não há senão tu que a redima. Tipo, esse outro parente era o que estava no topo da fila para redimir. E aí, se ele não redimisse, teria que ser Boaz. E Boaz estava interessado em redimir, né? Em salvar o nome dos mortos. E eu, depois de ti, então disse ele: eu a redimirei. Disse, porém, Boaz: no dia em que comprares a terra da mão de Noemi, também a comprarás da mão de Ruth, a moabita, mulher do falecido, para suscitar o nome do falecido sobre a sua herança. Olha só como Deus se preocupa até com os mortos. Porque tá assim, também a comprarás da mão de Ruth, a moabita, mulher do falecido, para suscitar o nome do falecido sobre a sua herança. Para suscitar o nome do falecido. Olha como Deus se preocupa até com os mortos. Tem vários testemunhos de pessoas que vão fazer trabalhos em cemitérios, e quando chega no jazigo, né, ali onde tem um cristão, uma pessoa que serviu a Deus enterrada, aquela pessoa não pode, a entidade não deixa aquela pessoa se apossar, se apoderar, dominar, não deixa aquela pessoa bulir naquele corpo. No corpo, tipo, não pode bulir no corpo. Tá ficando escuro porque eu tô com 5% de bateria. Então disse o remidor: para mim não há poderei redimir. Enquanto não tinha que casar com ela, né, ele redimiria. Mas agora tem que casar, tem que redimir ela também. Enquanto era só a terra, ele queria. Para mim não a poderei redimir, para que não prejudique a minha herança. Toma para ti o teu direito de remissão, porque não a poderei redimir. Então Boaz, vou pular aqui para o 7. Havia, pois, já há muito tempo este costume em Israel quanto à remissão de permuta. Para confirmar todo o negócio, o homem descalçava o sapato e dava ao seu próximo, e calçava o sapato. Descalçava o sapato e dava ao seu próximo, e isto era por testemunho em Israel. Então, além dele ter o testemunho ali, tinha o costume deles. Então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo: sois hoje testemunhas de que tomei tudo quanto foi de Elimeleque e de Clion. Ele se casando com uma, ele ressuscitaria o nome de todos os mortos, porque era a única que tinha também, né? E de Malom, da mão de Noemi. E de que também tomo por mulher a Ruth, a moabita, que foi mulher de Malom, para suscitar o nome do falecido, né? Tipo, ele acabou ressuscitando o nome de todos os três, porque todos os três estavam mortos, né? Mas
ele só casando com ela, ele só suscitou o nome se as outras se os outros estivessem vivos, peraí, já tô confundindo. E de que também como tomam por mulher a Ruth Moabita, que foi mulher de Malom, para suscitar o nome do falecido sobre sua herança, para que o nome do falecido não seja desraigado dentre seus irmãos e da porta do seu lugar, disso sois hoje testemunho. Então, casando com Ruth, ele recitou o nome de Malom. Mas como os outros também estavam mortos, e também não tinha, entre aspas, como casar com Noemi, que ela já era velha também, né? E então foi e suscitou o nome de todos, mas de um só em específico, que era Malom. Ali é um caso isolado. E aí ele falou que todos ali estavam como testemunhas. E todo o povo que estava na porta e os anciões disseram: somos testemunhas, o Senhor faça a essa mulher que entra na tua casa, como Raquel e como Lia, que ambas edificaram a casa de Israel, e porta-te valorosamente em Efrata, e faze-te nome afamado em Belém. Ó, que ela já ia trazendo fama para ele, porque ele ia ter filhos com ela e ela era valorosa e tudo mais. E seja a tua casa como a casa de Pérez, pela descendência que o Senhor te der dessa moça. Então eles estavam profetizando que seja uma descendência boa, que não sei o que, não sei o que. Então estava profetizando coisas boas ali. Assim tomou Boaz a Ruth, e ela lhe foi por mulher, e ele a possuiu, e o Senhor lhe fez conceber à luz um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: bendito seja o Senhor que não deixou hoje de te dar remidor. De novo, homem é também remidor. E seja o seu nome afamado em Israel. Ele te será por restaurador da alma e nutrirá a tua velhice, pois tua nora que te ama deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. Olha só, ali naquela situação, né? Tá sendo melhor. Pensa, 7 mortos. Não ia resolver de nada pra ela ali. Mas olha só, o homem, quando ele nasce, ele já nasce com essa função. Olha aqui, o pequenininho, o neto dela já nascia com uma função ali, ó. Restaurador de alma também. Ele também é restaurador de alma. Por quê? Ali ela estava aflita, ela estava amarga, né? Lembra que ela falou? Aquela criança, aquele neto para ela, veio como restaurador de alma para ela, né? Oh, meu Deus. Só um minuto. Voltei. Apagou lá. Apagou. Então a gente viu aqui que o homem é o quê? Abrigo, remidor, resgatador. Ele redime, ele é o detentor, ele é o dominador, ele é o restaurador de almas, certo? Agora eu vou falar um pouco para vocês. Eu já falei do que eu queria falar. O homem, ele possui a semente, né? Ele proporciona que a mulher tenha uma família, um lar. Ele proporciona segurança. Ele é o porto seguro. Tira a vulnerabilidade da mulher. Deixa a mulher ali protegida. Proteção. São essas as funções de um homem. Bom, eu queria falar uma coisa também importante que entra nos outros textos que eu achei. Deixa eu só procurar aqui no celular, só um minutinho. Bom, vou falar um pouco do papel. Não vou passar o versículo, tá? Depois vocês procurem aí. O papel de José na relação. José não era pai de Jesus, certo? Mas ele já pegou aquela função de proteger.
Hoje em dia tá naquela rede, não sei o quê. Gente, tudo tem que ser direcionado de Deus, sabe? José, olha só, os homens hoje em dia não querendo pegar a mulher que já tem filho. Mas José, né? José pegou Maria, assumiu Maria. É lógico que no começo ele não queria. Mas Deus não ia escolher uma pessoa que ia abandonar Maria. Ele sabia que ia acontecer tudo aquilo e ele sabia que José ia aceitar. Qualquer homem poderia falar, não, mesmo que é de Jesus não é meu, eu não quero. Mesmo que quer dizer, de Deus eu não quero, não é meu. E qualquer homem poderia falar isso. Mas Deus sabia que José amaria a Deus mais do que a Maria. Que José amava a Deus, amava a obra de Deus, então ele ia pegar essa missão, essa missão é minha, então bora lá. Então a missão de José era o quê? Proteger Maria, né? Assumir ela, não deixar ela ser descredibilizada perante a sociedade. Resultou? Ela ficou um pouco descredibilizada? Ficou, mas porque eles não tinham casado ainda, né? Mas ele deu um lar para Maria, deu um lar para José, ou para Jesus, deu uma família para Jesus, né? Amparou Maria e tudo mais. Todas aquelas funções do homem, ele fez. Então, o ministério chamado Jesus não era de José. O ministério era de Maria. A função de José, eu ouvi uma pastora falando isso, que a função de José era proteger Maria e o ministério dela. Porque o filho não era dele, passou a ser dele, né? Adotivo. E o ministério estava na barriga dela e ela era a função dela zelar, cuidar, né? Mas José ali teve a função de proteger os dois. Tanto é que a irmã mesmo ela falou assim que o nome de José não é citado em mais nada. Tipo, ele não teve nenhuma função além de proteger, guardar Maria e Jesus. Maria e o chamado de Maria. Qual era o chamado de Maria? Jesus, certo? Hoje em dia, a gente lendo isso aqui pode falar machismo. Não é machismo. Maria teve o chamado dela. Uma mulher hoje em dia, empresária, quantas mulheres empresárias, Deus que abençoa, que muitas mais surgem como empresárias, Deus que abençoe na minha vida, me dê esse dom de ser empresária, me ajude a ser empresária, na vida de quem está assistindo o vídeo, que sejam empresárias, que surjam muitas e muitas empresárias neste mundo, e principalmente no Brasil, porque é nosso queridinho, nós moramos aqui no Brasil. Mas mesmo a mulher sendo empresária, ela vai ter que abaixar a cabeça para os homens da empresa dela? Não. Na empresa dela, ela é a líder, ela é a cabeça. Na casa dela, o líder e o cabeça é o homem. Mas na empresa dela, é o homem. Que homem? O esposo dela, que ela casou. Mas na empresa dela, os homens têm que respeitar a autoridade. Qual é a autoridade? A empresária, certo? Porque muitas vezes a pessoa vê essa palavra e acha que mulher não pode dominar. Ela pode dominar o negócio dela. Mas a casa, o lar e a família, quem vai ter esse domínio é o homem. Porque foi passado para ele, por Deus para ele, certo? Essa é a função dada por Deus. Quando a gente começa errado, termina errado. Quando a gente não segue princípios, dá ruim. Então, a gente tem que voltar a seguir princípios para que Deus não se ire contra o Brasil, contra o mundo, porque isso não está só no Brasil, está no mundo inteiro, né? Homem sendo acusado sem ter feito nada, sendo rebaixado, humilhado, menosprezado, e isso não agrada a Deus. Ele tem a sua função. A mulher também tem a sua função. Então, uma mulher bem resolvida, ela vai saber diferenciar o seu papel em casa, né? No trabalho dela, na empresa dela, uma empreendedora, certo? Na escola, aonde for, ela vai entender. E o esposo também vai entender que, tipo, ele
tem lá o trabalho dele. Vamos supor que a mulher trabalha em tal função, o esposo trabalha em outra função totalmente diferente. Ele sabe que ele não vai poder dar pitaco na empresa dela, que lá ela é a cabeça na empresa. Ele pode dar opinião, mas quem tá ali por dentro de tudo é ela. Mas em casa ela tem que tirar toda essa armadura de mulher super poderosa, toda essa armadura de mulher mandona e sim senhor, né? Não sim senhor, mas assim, tipo, obedecer a ordem superior daquela casa, que não é bem ordem superior, é aquele que tá ali pra zelar, pra cuidar da casa, né? Pra guardar, pra zelar, pra proteger. Então ela tem que respeitar o marido. Agora eu queria falar o que tá aqui em Efésios 5, 22, do 6 ao 10. E também Efésios 5, versículo 22 e Efésios 6, 10. Que diz assim: esposa, obedeça ao seu marido como você obedece ao Senhor. Por que a gente, tipo assim, se prostra diante de Deus? A mulher, ela, na empresa, que ela não é empresária, ela é funcionária, ela obedece o marido, obedece o empresário, o patrão, o encarregado, e não quer obedecer o marido, gente. É lógico que se o marido falar alguma coisa que não é de Deus, né, querer impor alguma coisa que não é de Deus, não, ela conhece a Bíblia, ela tem que conhecer Deus. O primeiro marido de uma mulher é Deus, é Jesus. Então ela tem que obedecer a ele. E então ela tem que saber discernir também. Continuando aqui, ó. Pois o marido tem autoridade sobre a esposa, assim como Cristo tem autoridade sobre a igreja. Não é machismo isso. É doutrina, é princípio. Doutrina de Deus, não doutrina de homem. E o próprio Cristo é o salvador da igreja, que é o seu corpo. Portanto, assim como a igreja é obediente a Cristo, assim também a esposa deve obedecer em tudo o seu marido. Marido, ame a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. Não é uma relação de poder, tem uma palavra que está sendo usada muito agora, eu não estou lembrando. Sadomasoquismo? Não, é parceria. Ajudadora, a função dela é ser ajudadora. O homem tem que cuidar, zelar dela também. Aqui em 1 Coríntios, sabe uma casa dividida não prospera? É assim, tipo, se o homem querer impor, querer ser um mandão, um machão, mandar sem coerência, a casa vai se dividir e vai vir abaixo. Então, ó, aqui em Coríntios, 1 Coríntios 7,4 diz: a esposa não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o seu marido. O seu marido tem autoridade sobre o corpo dela. E da mesma maneira o marido não tem autoridade sobre o próprio corpo, mas sim a esposa. O homem manda no corpo da mulher, a mulher manda no corpo do marido. Entendeu? Então tá vendo que não é não é sadomasoquismo, não é uma coisa de ordem, não é uma coisa assim de eu mando, não, tem que ser tudo de acordo com conceito mútuo, sentar, conversar, ver o que é, os dois tem que sentar, não tem como uma pessoa decorar a Bíblia toda, vamos sentar aqui, conversar o problema, vamos orar, resolver diante de Deus. Quem manda numa casa, antes de ser o homem, é Deus. Então, quem tem que estar sobre o controle de tudo é Deus. Então, a mulher pode ser empresária, pode ser gerente, encarregada, etc. Ter lá os funcionários e as funcionárias dentro da casa dela, o marido é quem manda. É lógico que com moderação e respeito e tudo mais. E ambos têm que estar em comum acordo, certo? Sentar e discutir sobre algo. Ele não pode abusar dessa autoridade que Deus deu para ele. Ele não pode, isso é pecado também. E Deus cobra. Mulher, se tem homem aí abusando da autoridade dada por Deus, dobra o joelho no chão. Pede pra Deus, conte tudo pra Deus. Então, esse foi mais um vídeo. Eu agradeço a atenção de todos. Bora produzir e refletir?